Você já ouviu falar sobre o turismo da vacina? A gente avaliou essa possibilidade aqui em casa e a gente chegou a algumas conclusões sobre esse assunto. Me acompanha aqui nesse vídeo que eu vou compartilhar tudo com você. Eu sou o Thales e você está aqui no canal Viagem com Pontos, onde eu te ensino tudo sobre milhas aéreas, sobre programas de fidelidade e também sobre viagens. E hoje a gente vai falar aí sobre o turismo da vacina, que nada mais é do que você viajar para o exterior, você viajar para algum país para você tomar a vacina aí contra o coronavírus, né? O turismo da vacina hoje, ele já é uma realidade, né? Então, alguns países aí que estão normalmente ou com a sua vacinação acelerada, adiantada, ou alguns países que querem acelerar ali a sua economia, né? A gente sabe que muitos países sobrevivem aí muito do turismo, né? E eles estão sofrendo bastante aí com essa questão, com essa pandemia, enfim, com essa crise aí que a gente está tendo do coronavírus. Algumas pessoas não concordam com isso, outras pessoas não acham que é ético tomar a vacina dessa forma e existem alguns riscos aí no meio do caminho que a gente tem que tomar cuidado, que a gente precisa prever também. Eu e minha esposa, a gente avaliou essa possibilidade, né? A gente chegou a algumas conclusões e aqui eu quero mostrar exatamente como é que funciona o turismo da vacina, por quais países você tem que passar, quanto isso custa, se vale a pena ou se não vale no nosso ponto de vista. Vou compartilhar todo esse estudo que a gente fez aí sobre esse assunto com vocês. Se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, para você sempre receber novos vídeos como esse daqui, que vão te manter informado sobre esse assunto e também sobre outros assuntos relacionados à viagem. Então, vamos lá, olha só, como tudo tem que acontecer, né? Para a gente começar, vamos entender em quais países a gente pode ir, né? Quais são os países que estão oferecendo a vacina. Então, o primeiro deles aqui é a Rússia. A Rússia, ela está oferecendo a vacina Sputnik para quem quiser tomar, tá? A única exigência é que você fique lá por pelo menos 3 semanas na Rússia, tá? A Romênia, ela também está oferecendo a Sputnik, tá? E ela está oferecendo só num ponto turístico, que é a atração turística lá do Castelo do Drácula. Então você vai lá, você visita ali a exposição, você toma a vacina, você recebe um certificado, inclusive, falando que você tomou a vacina lá no Castelo do Drácula. É sinistro, mas enfim, é assim que eles estão fazendo. As Ilhas Maldivas, elas manifestaram interesse em oferecer a vacina, mas só depois que pelo menos 70% da sua população estiver vacinada. Tá? As Maldivas é um dos países aí que 90% da sua atividade econômica, né, da economia do país, vem do turismo. Então, para eles é bastante interessante aí que tenha turistas, enfim, que tenha bastante pessoas visitando, mas eles só vão oferecer a vacina quando pelo menos 70% da população estiver vacinada. E lá, os turistas eles vão poder escolher aí entre 3 vacinas, que é a AstraZeneca, a Sinopharm e a Pfizer. Outro país que se manifestou aí, que estava querendo oferecer vacina para turistas também, era Cuba, tá? Mas a Cuba, ela já disse que ela vai doar as vacinas que ela tem sobrando ali, as vacinas que ela tem de sobra, para países que estão sem recursos, tá? Lá em Cuba, eles têm uma vacina própria chamada Soberana. Os Emirados Árabes foi um dos primeiros lugares a se manifestar ali sobre a vacina. O governo, ele não confirma exatamente essa história, mas se ouviu um boato aí que um clube de luxo inglês, tá? Só de milionários, ele estava oferecendo uma viagem para Dubai, onde a pessoa pagava o equivalente ali a 280 mil reais para ela ficar 4 semanas lá em Dubai, e aí ela poderia tomar a vacina, tá? Lá eles estavam aplicando ali a Sinopharm, mas era exclusivo para quem era desse clube, cara, é só para milionário. Era um pacote luxuosíssimo, assim, seria de primeira classe, ficavam no hotel top e tal, mas, cara, totalmente restrito ali, totalmente elitizado, tá? Mas não se sabe ainda se tá tendo isso, se não tá, e se tiver, é só para quem é desse clube, que é lá de Londres. Israel, ele tá mais avançado aí na vacinação, ele tava querendo oferecer para turistas também, mas infelizmente aí com esses conflitos todos que a gente tá tendo, enfim, esse bombardeio e tal, cara, ninguém mais falou sobre esse assunto, então eu acredito que ninguém vai querer ir para lá também para tomar vacina. E por fim, aqui a gente tem os Estados Unidos, que na verdade tá na mira aí do mundo inteiro, né, para tomar vacina. Os Estados Unidos, eles estão oferecendo vacina para turistas, principalmente aí nas cidades de Nova York, Orlando e Miami, que são as 3 cidades, uma das 3 mais visitadas, principalmente pelos brasileiros, né? Então, olha só como é que está funcionando a vacina por lá. Nova York, ela é a única cidade que abertamente ela está oferecendo vacina para turistas, tá? Então é muito fácil, eles têm vários locais de vacinação espalhados pela cidade, normalmente em pontos turísticos. É só você chegar,
pegar a fila, você vai ficar uns 15 minutos na fila e aí você vai tomar a vacina. Lá eles estão aplicando a vacina da Janssen, que é uma dose única, tá? Você toma, você não precisa tomar a segunda dose, cara, é ótimo. Lá na Flórida, eles também estão aplicando a vacina, principalmente em Miami e Orlando, mas existe a necessidade ali de você apresentar um comprovante de endereço. Algumas pessoas dizem que estão só falando o endereço do hotel e estão conseguindo tomar. E algumas pessoas, muitas pessoas na verdade, estão falando que nem o comprovante eles estão pedindo. Eles simplesmente estão indo lá e aplicando a vacina. É só você chegar, entrar na fila que você consegue tomar a vacina. E por isso a procura aumentou bastante e tem muito turista indo lá para a Flórida também para tomar vacina. A mesma coisa está acontecendo lá na Califórnia, tá? Então, em algumas cidades ali, está se tomando também a vacina. E lá, nesses lugares, olha só, você consegue tomar a Janssen, a Moderna e a Pfizer, tá? E eles estão aplicando a vacina, gente, em tudo quanto é lugar, tá? Então tem supermercado, você encontra no Walmart, em farmácia, em igreja, hospital, tem ponto fixo na cidade, na areia da praia, estão aplicando a vacina em tudo quanto é lugar. O que eles querem realmente é a população toda vacinada, é todo mundo que trabalha lá, que mora lá, que está visitando vacinado, tá? Então, o mais certeiro para turista é ir para Nova York para tomar, porque a Janssen é dose única e é o único lugar que está destinado ali para turista tomar vacina. Nesses outros lugares, você pode tomar também, mas pode ter algum problema ali. Não é uma vacina totalmente voltada para turistas. A gente já viu aqui os lugares onde você pode tomar vacina, onde a vacina ela está sendo aplicada. Só que aí, no nosso estudo aqui, começa a complicar a coisa. Por quê? Vamos pegar aqui o exemplo dos Estados Unidos, que é o mais próximo da gente, né? Mais concreto e mais certo ali que a gente vai conseguir tomar vacina. Só que ninguém que sai do Brasil consegue entrar diretamente nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles não estão aceitando ninguém que vem do Brasil. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer uma quarentena de 14 dias em algum país. Só que a gente precisa começar a montar um quebra-cabeça. Por quê? A gente precisa encontrar um país que está recebendo brasileiros, não são todos os países, e esse país aqui, para a gente fazer a quarentena, né, para a gente ficar 14 dias aqui, e os Estados Unidos precisam estar aceitando gente desse país aqui. Então a gente tem que ir para um país, fazer quarentena e depois ir para os Estados Unidos para tomar a vacina, tá? Então isso aqui acaba complicando e acaba deixando aí bem custosa, aí, bem cara essa viagem, né? Essa programação aí para você tomar a vacina, beleza? Então olha só, alguns exemplos aqui de países que eles estão liberados para os brasileiros entrarem e também estão liberados para os Estados Unidos ali, para a gente depois ir para os Estados Unidos. Então a gente tem a Costa Rica, a gente tem o Panamá, a gente tem a Colômbia, que abriu as fronteiras recentemente, e a gente tem também o México. Lembrando que dependendo do país que você escolher ali no meio do caminho, você tem que verificar a necessidade de você tomar outros tipos de vacina, como febre amarela, por exemplo, tá? Existe uma série de regras, aí, se eu não me engano, 10 dias antes do voo, pelo menos, você precisa ter tomado essa vacina, para ver se não vai ter nenhum tipo de reação e tal. Então, estuda isso aqui direitinho, beleza? E alguns países, olha só, que não estão aceitando brasileiros, tá? Chile, Uruguai e Peru. Então, a gente não consegue ir para esses países para depois ir para os Estados Unidos, tá? Então, você tem que escolher algum outro país ali no meio do caminho, tem justamente que fazer essa continha para saber onde você pode entrar, onde você não pode entrar e quais são os países que estão sendo recebidos lá pelos Estados Unidos sem a necessidade de quarentena, beleza? Então, olha só, para facilitar, eu tenho um site que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o site do IATA, tá? Então o IATA, o que ele faz? Ele concentra aqui a informação do governo aqui de vários países, né? Falando sobre quais são as regulamentações que você precisa para conseguir entrar em um país, tá? Então quando a gente, olha só, tem esse mapa aqui, né? E quando a gente clica, a gente consegue visualizar, olha só, quais são as restrições aqui para entrar no Brasil. Tá em inglês, né? Mas qualquer coisa aqui você pode usar um Google Tradutor, enfim, se você não entendeu muito sobre o idioma. Então, olha só, voos vindos da Índia, África do Sul e Reino Unido, eles estão suspensos, tá? Então não pode entrar. Olha só, quem passou os últimos 14 dias aí precisa, ou teve trânsito, né? Teve algum tipo de escala, enfim, só transitou ali pela África do Sul ou Reino Unido, não estão permitidos a entrar no Brasil. Então, olha só, a gente vai lendo aqui tudo e a gente consegue saber, poxa, olha só, onde que a gente pode entrar, né? Então, a gente consegue ver, poxa, eles estão aceitando brasileiros, não estão? Olha só, quando a gente clica nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vai ver aqui, olha só, passageiros que transitaram aqui, olha só, tem vários países, né? Dentre eles aqui o Brasil, né? Então, olha só, a gente desce aqui, ó, não estão permitidos a entrar.
né? Então, olha só, a gente não pode fazer, a gente precisa fazer essa quarentena aí de 14 dias em algum outro lugar. Então, esse mapa aqui, além de poder consultar todos os países que a gente pode entrar, você pode ficar fazendo esse quebra-cabeça também para ver onde você pode fazer a quarentena e se você consegue entrar lá nos Estados Unidos depois, tá? Já falei sobre esse mapa aqui algumas vezes, mas ele pode ajudar bastante. Vou deixar ele aqui embaixo no link da descrição para vocês. E outra coisa que vale lembrar também é que as regras aqui para você entrar num país que está liberado, que não está liberado, enfim, elas estão mudando com bastante frequência, tá? Então, não adianta só olhar aqui esse site do IATA, é importante também você ficar ligado em tudo que está rolando, tá? E olhar também outras fontes para saber se está liberado ou se não está liberado, tá? Vale dizer também que a procura aqui por passagens ela aumentou bastante e, consequentemente, os valores para você viajar para esses lugares, né? Então, para México, para Colômbia, para Costa Rica, aumentou bastante e para os Estados Unidos, principalmente saindo desses lugares, tá? Para vocês terem uma ideia aí, comecinho do ano, um amigo meu, ele viajou lá para aqui de São Paulo, lá pro México. Ele gastou ali aproximadamente 28 mil milhas e esse mesmo voo hoje ele está custando perto ali das 100 mil milhas, 110, 120 mil milhas. Então variou bastante, aí subiu muito o preço, né? Porque tem muita gente, né, procurando agora esse destino justamente para tomar a vacina. Eu olhei aqui também uma notícia recente, o Estadão, ele publicou que o Kayak, né, que é aquela empresa ali onde você pode buscar voos, ele aumentou a procura ali para Nova York, Miami e Orlando em 719%. Se aumentou a busca, imagino que as companhias aéreas que estão sem faturar há um tempão, o que elas vão fazer? Né? Elas vão aumentar o preço, porque o lucro delas está justamente aí. Então é alguma coisa que a gente precisa levar em consideração também. Thales, quanto custa para fazer o turismo da vacina, tá? Antes de entrar nos custos, existe aqui uma coisa que é primordial, é um fator primordial que ele vai influenciar diretamente no preço, tá? Que é qual vacina você vai tomar. E por que isso influencia no preço? Se liga só, se você tomar a Janssen, é uma dose única. Então você pode ficar 14 dias lá no México, por exemplo, aí você vai lá para os Estados Unidos e vai ficar 3 dias. É um dia que você chega, um dia que você toma a vacina, depois você vai embora. Só que, se você tomar a Moderna você tem que tomar 2 doses. E o intervalo de doses é de 29 dias. Então você vai ter que ficar 14 dias no México, pelo menos mais uns 32, 35 dias nos Estados Unidos. Então você vai ter muito mais tempo aqui que você vai ter que ficar nos Estados Unidos. O custo vai aumentar consideravelmente. Tá? Então você vai ficar uns 45 dias fora aí. E aí a conta vai ser um pouquinho mais doída. E tem também a Pfizer, tá? Também são 2 doses, mas o intervalo é de 21 dias, tá? Aqui no Brasil, eles estão dando a Pfizer também, só que o intervalo é de 3 meses. A recomendação da Pfizer é de 21 dias, mas o governo brasileiro, enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui, ele está aplicando a cada 3 meses. E lá nos Estados Unidos, você consegue tomar essa vacina com 21 dias de intervalo, tá? Então são 3 vacinas praticamente, Janssen dose única, Moderna 2 doses com intervalo de 29 dias e Pfizer 2 doses com intervalo de 21 dias. A vacina que você tomar vai ser primordial aí para saber quanto tempo você vai ficar lá e a sua estadia vai aumentar ou não, tá? Então ela influencia, lembrando que todos os seus gastos lá fora, tanto no México ou no país ali da América Central que você escolher, e nos Estados Unidos os gastos são em dólar, então, cara, essa conta sobe aí exponencialmente. Quanto custa? O que eu vou levar em consideração? Que eu ficaria ali 14 dias no México, tá? E mais ou menos ali uns 5, 6 dias nos Estados Unidos, tá? A gente tá falando ali de Nova York. Primeiro, os custos de passagens, tá? Então é uma passagem São Paulo, México, Nova York, São Paulo. Tá? Então são alguns trechos aí, e aqui eu vou considerar custos para 2 pessoas, para mim e para minha esposa. Depois disso, a gente tem as hospedagens nesses mesmos lugares, tá? Então tem a hospedagem lá do México e tem a hospedagem também dos Estados Unidos. A alimentação nesses lugares, lembrando que é café da manhã, almoço e jantar, se você não pegar um hotel que já tem essas coisas, né? Normalmente um Airbnb é um pouco mais barato, a gente fez a simulação em cima de um Airbnb, tá? Existe ali também os testes de PCR, né? Então, hora eles pedem teste, hora não pedem, enfim, aqui no Brasil a gente tem mais controle sobre o valor dos testes, mas lá fora o teste é cobrado em dólar, então pra gente fica bem caro, né? A gente considerou 3 testes aqui também para a gente transitar ali entre os países.
Tem também o custo de transporte, né? Então, principalmente o custo aí, aeroporto até o local onde a gente vai se hospedar, os custos para ir no supermercado, enfim, alguns outros custos ali que a gente teria com o transporte. E tem também o custo do seguro viagem, tá? Lembrando aqui, uma dica para você que está acompanhando esse vídeo é o seguinte, tá? Se você tem um cartão da bandeira Master, da bandeira Max e da bandeira Elo, a partir de maio agora, essas 3 bandeiras elas estão oferecendo seguro Covid, tá? Eles não tinham e agora tem. A bandeira Visa ainda não tem, até a data que eu tô gravando esse vídeo, ela ainda não liberou o seguro Covid. Não são para todos os cartões, são somente para alguns cartões. Então, fica ligado, liga na bandeira, liga lá no seu cartão para você entender se você tem acesso, se você tem direito aí ao seguro, a sua apólice aí com o seguro Covid ou não, tá? Antes de você viajar, você precisa ligar e emitir esse seguro, a apólice desse seguro, senão não vai valer. Quanto que custa aí para 2 pessoas, tá? Então, olha só, o que a gente fez aqui? As passagens, tá? A gente considerou que a gente não pagaria. Por quê? Porque a gente tem milhas suficientes para fazer todos esses trechos. A gente só pagaria aqui, nesse caso, as taxas de embarque, tá? As taxas de embarque para a gente, para os dois, para todos esses trechos, São Paulo, México, Nova York, Nova York e Guarulhos, de novo aqui São Paulo, daria em torno aí mais ou menos de R$ 1.600 a R$ 1.700. Os testes de PCR, como a gente tem testes em real e testes em dólar, a gente chutou um pouquinho alto, a gente colocou aqui mais ou menos uns R$ 3.000 salgado. Hospedagem, tá? Hospedagem aqui é o mais caro pra gente, ficou em mais ou menos R$ 8.500. Lembrando que são 14 dias, mais ou menos uns 15 dias lá no México e mais uns 5 ou 6 dias lá nos Estados Unidos. E aqui, olha só, não dá pra gente ficar em qualquer lugar, né? Tem o risco da pandemia, então você tem que pensar num lugar aí que não passa tanta gente e tal. A gente tá ficando em casa, enfim, a gente não tá abusando em nada durante a pandemia, então tem que ser um lugar sem risco, um lugar seguro, um bairro seguro, né? Um bairro que é seguro para turista. Não adianta você ficar no centro da cidade, cara, já não tá tendo turista lá. E aí você vai ficar no centro da cidade, que normalmente é um bairro comercial, cara, você vai morrer de medo, não vai dar para sair na rua lá se precisar de alguma coisa, enfim, no mercado, enfim, tem que tomar cuidado, não dá para ficar em qualquer lugar. E também, levando aqui em consideração que Nova York é bem caro, tá? Bem caro mesmo, a gente já foi para lá algumas vezes, olha, o hotel lá não é brincadeira não. Para alimentação aqui, a gente separou mais ou menos aqui uns R$ 3.000 também, é bastante coisa. Para transporte, uns R$ 1.000, e tem outros custos aqui que a gente colocou na balança aqui, mais ou menos aí uns R$ 2.500. Esses outros custos é o quê? Coisas que a gente teria que comprar para essa viagem, né? Então a gente teria que comprar mais máscaras, a gente teria que comprar algumas proteções, sei lá, alguma coisa para fazer limpeza geral, tal. E sei lá, a gente tem um cachorrinho também, a gente precisa deixar ele no local, pagar alguém para ficar com esse cachorrinho, a gente não tem quem possa ficar com ele, enfim, tem alguns outros custos aqui que a gente precisa considerar. Então, assim, arredondando essa conta toda, cara, daria algo em torno aí de 15 a 20 mil reais para os dois. É grana, é bastante grana. Algumas agências, a gente descobriu que elas estão fazendo aí esse turismo da vacina. E esse turismo da vacina, eles estão cobrando, pelo menos, no mínimo, 20 mil reais por pessoa. Cara, é muita grana, é muito dinheiro, tá? 20 mil reais por pessoa. A gente conseguiria fazer isso de 15 a 20 mil reais para os dois. Só que mesmo assim, cara, é muita grana. E a gente olhou isso, né? Olhou todos esses custos, a gente viu ali tudo onde dava para enxugar e tal. E a gente começou a colocar algumas coisas na balança que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é o seguinte, né? Então, olha só, se eu tomar vacina hoje, o que vai mudar na minha vida? Lembrando que o que a gente está fazendo aqui hoje é isolamento total, tá? A gente não sai de casa para nada, a gente está aqui desde o comecinho ali de 2020 isolado em casa, a gente não sai, as saídas são pouquíssimas, tá? Até o supermercado a gente está pedindo aqui por delivery. Viagens do Brasil a gente poderia fazer, tá? Viagem para o exterior, cara, a maioria dos países estão fechados para o Brasil, então a gente não poderia aí fazer tantas viagens para o exterior. Tomar vacina não elimina que a gente pegue o vírus, então a gente pode pegar o vírus, mas provavelmente não morre, são com sintomas aí mais leves. Mas não morre, mas passa, né? Então tem que ter responsabilidade também, não adianta ficar aí, sei lá, andando sem máscara, enfim, cara, eu vou estar colocando a vida de outras pessoas em risco, então tem que ter responsabilidade. Então tudo bem, teria ali algum tipo de restrição, mesmo tomando a vacina. E a gente começou a pensar aqui também, quantos meses, né, se eu tomar a vacina, quantos meses eu vou adiantar? Se eu esperasse aqui no Brasil para tomar vacina, quanto que eu vou adiantar para tomar essa vacina? Então assim, a gente começou a pensar, pô, tá chegando um monte de vacina aqui no Brasil, né? Tudo indica que vai ter um up aí
na vacinação, então a gente já começa a ter ali uma luz no final do túnel, né? Infelizmente a gente sabe que o nosso governo, ele é um pouco complicado, ele tá, cara, não quero entrar em papo de política aqui, não é o objetivo, mas historicamente o nosso país, ele tem problema de gestão, ele tem problema de corrupção, e a gente sabe que esse processo pode demorar um pouco mais, ele pode levar um pouco mais de tempo do que a gente está prevendo, mas tudo bem, é um ponto aqui que a gente tem que colocar na mesa também. Existem alguns riscos de se fazer essa viagem, tá? Então, o risco é o seguinte, é eu chegar lá, cara, não ter mais vacina, é eu tentar tomar isso na Flórida e, pô, não estão dando para turista, tal, passou muito tempo, foi muita gente para lá e a vacina tá mais escassa. Pode acontecer, por que não? Outra coisa, a gente pode encontrar esse bendito desse vírus no meio do caminho, tá? E é uma coisa que a gente não quer fazer, na nossa opinião, é roleta russa, né? Eu posso pegar o vírus, pode não acontecer nada comigo, cara, como eu posso morrer. Outro risco que pode ter é a cidade que a gente escolheu para ficar, né? O lugar que a gente escolheu ali para fazer a quarentena, cara, tem um lockdown e os Estados Unidos pararem de aceitar esse país ou a gente não conseguir sair de lá. E aí isso seria bem grave, cara, levaria toda essa viagem aí pro saco, né? Então se a gente pegasse a doença, inclusive, no meio do caminho, olha só, imagina se eu pego essa doença no México ou se eu pego essa doença nos Estados Unidos e eu vou ter que ficar lá até o negócio passar para eu voltar pro Brasil. Qual que vai ser o custo que vai acrescentar nessa minha viagem? Então vai ser bem caro aí essa brincadeira. Qual será que é a probabilidade dos Estados Unidos liberarem aí essa exigência dos brasileiros fazerem quarentena em algum outro lugar? Agora a gente está então descobrindo cepa nova, tá? Eu acho que é um pouco mais difícil, mas tinha aí alguns boatos que talvez pro comecinho do segundo semestre liberasse, né? E os Estados Unidos aí liberasse a entrada direta dos brasileiros. Não acho mais que isso vai acontecer, mas era uma possibilidade, né? Tirar essa quarentena, cara, aliviaria aí muito os custos pra gente ir pra lá para tomar essa vacina, então seria muito mais fácil. Então a nossa decisão foi a seguinte, a gente decidiu segurar um pouco, né? Vamos esperar o ritmo da vacinação por aqui, vamos acompanhar, vamos ver as notícias, vamos entender como que vai ser esse movimento de liberação da fronteira, se vai existir, se não vai. Vamos esperar ter mais oferta de voos para esses lugares também, quem sabe baixa um pouquinho os preços, e talvez aí outro país um pouco mais barato, um pouco menos concorrido que os Estados Unidos também libere alguma vacina que seja interessante para a gente. Para a gente não é interessante, por exemplo, tomar Sputnik, tomar a vacina de Cuba, tal. Para a gente é mais interessante tomar as vacinas aí que são mais aceitas aí ao redor do mundo, principalmente lá na União Europeia, que é um lugar ali, a gente gosta muito de viajar para a Europa, então para a gente seria interessante tomar uma vacina que permita ali o nosso trânsito aí nesses países, tá? Então a gente decidiu segurar por enquanto, os planos estão suspensos por enquanto, porque, cara, principalmente pelo custo aqui e pelos riscos aqui, por todas essas considerações que eu coloquei para vocês. Beleza? Então esse aqui basicamente foi o nosso estudo, tá? Foi o que a gente entendeu até agora aqui sobre como é que funciona essa viagem. Você sabia sobre tudo isso? Conta aqui para mim o que você acha desse turismo da vacina, se você é contra, se você é a favor, enfim, tô curioso aqui para saber o que vocês acham sobre esse assunto. Então, espero que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês, tenha esclarecido um pouco mais sobre esse assunto, que com certeza é um assunto que está bastante em alta e tem muita gente olhando para isso agora. Inclusive, cara, a gente passou aqui umas 2 semanas respirando esse negócio aqui para entender exatamente como é que funcionava, se valia a pena, enfim, ou não, e tá aqui toda a nossa análise para vocês. Então, é isso, e eu vejo você no próximo vídeo. Fui!